Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando aqui mais um vídeo com vocês, nosso Revendo Conceitos. Vamos rever rapidamente tudo aquilo que foi visto na nossa primeira aula de eletrostática, certo? Onde a gente introduziu toda essa parte eletrostática. Essa aula, inclusive, eu chamo de Introdução à Eletricidade, certo? Aqui eu só chamo ela de Introdução à Eletrostática para lembrar que o capítulo é o capítulo 8, que é o capítulo de eletrostática, certo? Mas a aula a gente chama de Introdução à Eletricidade, certo? Onde a gente vai aplicar todos os conceitos iniciais, bem iniciais mesmo, da eletricidade, certo? Quero já reforçando com vocês, para a gente lembrar que no início da aula eu sempre digo o seguinte: todo corpo tem característica elétrica, é intrínseco a todo corpo ter característica elétrica, certo? Então a gente já contempla esse primeiro ponto aqui que tem no livro da gente, que a carga elétrica é uma propriedade física da matéria. Todo corpo físico, todo corpo que apresenta matéria, ele apresenta essa característica elétrica. Ele pode ter essa característica elétrica. Por quê? Porque todo corpo ele é feito de átomos. E os átomos, ele tem sua composição da seguinte maneira. A gente tem o seu núcleo atômico, certo? É o núcleo do átomo, onde a gente vai encontrar os prótons, que são respectivamente as cargas positivas, e os nêutrons, certo? E os nêutrons, que são cargas nulas, certo? Carga nula, não tem carga, não tem valor, certo? Nem positivo, nem negativo, certo? E a gente encontra a região eletrosfera, certo? Que nessa região eletrosfera existem os elétrons, certo? Que são responsáveis pela carga oposta ao do próton, que a gente chama de carga negativa, certo? Então, os prótons positivos e os elétrons negativos, eles apresentam justamente essa dualidade do átomo, certo? O átomo, ele pode, se ele tiver excesso de elétrons, estar carregado negativamente, ou se ele tiver excesso de prótons em relação aos elétrons, ele vai ter uma carga positiva, certo? Então lembre, todo átomo ele pode ter essas duas cargas, ou carga positiva ou carga negativa. E se o número de elétrons for igual ao número de prótons, ele fica balanceado. O mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons fala com que aquele átomo está com carga neutra, certo? Então todo corpo físico, ele possui justamente átomos. E se esses átomos tiverem com excesso de elétrons ou excesso de prótons, a gente vai justamente entender que esse átomo ele está ou carregado negativamente, excesso de elétrons, ou carregado positivamente, excesso de prótons, tranquilo? E a gente tem justamente isso. Eu escrevo isso aqui para vocês, certo? Para descrever justamente isso, que o corpo é positivo quando tem excesso de prótons e um corpo é negativo quando ele tem excesso de elétrons. E quando o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons, então a gente tem um corpo neutro, certo? E aí, como todo corpo é feito de átomos, ou seja, todo corpo tem a possibilidade de ter característica elétrica, para a gente ativar essa característica elétrica do corpo, basta que a gente eletrize o corpo. Professor, o que é eletrizar mesmo? Eletrizar um corpo é justamente desbalancear. Ou seja, ou fazer com que ele fique com excesso de elétrons, ou fazer com que ele fique com excesso de prótons. Então, todo corpo tem característica elétrica, e essa característica elétrica pode ser ativada quando a gente eletriza um corpo. Zé Fini, ponto final. Tranquilo, galera? É isso. Essa é a ideia central desse entendimento, certo? Do que é a característica elétrica, certo? E aí a gente tem que lembrar que para eletrizar um corpo, a gente não pode mexer nos prótons, né? Os prótons eles estão no núcleo atômico. A gente não pode retirar ou colocar prótons ali, senão a gente vai causar um desbalanceamento de energia. Isso aí pode ocasionar uma liberação gigantesca de energia, não é isso que a gente quer, certo? Então, para eletrizar um corpo, ou positivamente ou negativamente, lembra que a gente tem que mexer com os elétrons, certo? Se eu retirei elétrons do corpo, esse corpo ele tende a ficar positivo. Se a gente adiciona elétrons nesse corpo, nesse átomo aqui, se a gente adiciona elétrons, ele tende a ficar negativo, né? Lembra que eu estou usando esse termo tende porque não é certeza, né? Lembra dos exemplos que eu fiz em sala, né? Se o corpo é neutro, retirei ou coloquei elétrons, aí automaticamente ele já muda o sinal da carga, né? Se o corpo é neutro e eu coloco elétrons, ele fica negativo. Se o corpo é neutro e eu retiro elétrons, ele automaticamente fica positivo. Não tem para onde correr, certo? Tranquilo? Beleza. Mas se um corpo já tem uma certa eletrização, se ele já está carregado, eu não posso afirmar, se eu retirar ou colocar elétrons, que ele já fica mudando de sinal. Não posso afirmar isso.
Eu tenho que analisar o que ele tem no início, eu tenho que analisar todo o espectro, certo? É um espectro geral aí. Tranquilo? Beleza. Então, para eletrizar um corpo, mexa no elétron. Lembra sempre disso, certo? Eu coloquei esses pontos aqui no livro da gente para vocês fazerem uma leitura, certo? Eu cito esses pontos e vou explicando cada um em aula, certo? Muitas vezes sem nem lê-los, certo? Só para a gente, de fato, citar isso. Mas eu quero ler aqui só para realmente a revisão ficar mais rápida, certo? Esses 6 pontinhos aqui, certo? Nesse primeiro ponto ele fala assim, ó, a carga elétrica é uma propriedade física da matéria, perfeito. 2, as cargas elétricas criam e são sujeitas às forças elétricas. Aí já para corroborar com esse ponto 2, eu quero ir para esse ponto aqui, ó, esse ponto 5 e esse ponto 6, onde eu falo que cargas de sinais opostos se atraem e de sinais iguais se repelem, isso é óbvio na cabeça da gente, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo, positivo repele positivo, negativo repele negativo, não tem para onde correr, e todo corpo neutro é atraído. Corpo neutro nunca pode ser repelido. O corpo neutro é sempre atraído. Se eu pego um corpo neutro e chego próximo dele com um corpo de carga negativa, ele é atraído. Se eu chego perto do corpo neutro com um corpo de carga positiva, ele é atraído. O corpo neutro ele é sempre atraído por qualquer carga que seja, ou negativa ou positiva. Tranquilo? Beleza. Vamos agora para os pontos 3 e 4. Ponto 3, carga elétrica não podem ser criadas nem destruídas. Perfeito. A soma das cargas elétricas de um sistema todo é sempre constante. Carga elétrica não pode ser criada nem destruída, ela é sempre trocada, certo? Perfeito. E o quarto ponto, teremos 2 tipos de carga elétrica, a carga positiva e a carga negativa. Perfeito. Ou um corpo está carregado positivamente, ou um corpo está carregado negativamente. Ou então, o corpo é neutro. Quando o corpo é neutro, quer dizer que a carga dele é zero. Percebe? Não significa que ele não tenha carga. Ele tem carga elétrica dentro dele, sim. Porém, entretanto, uma carga positiva anula uma carga negativa e no final a carga fica zero. Mas ele tem carga elétrica dentro dele, sim. Tem carga elétrica lá dentro, porém, entretanto, as cargas se anulam, certo? Elas se neutralizam. Seria o termo mais correto. Beleza? Vamos avançando aqui na nossa revisão. Galera, eu quero falar agora de como a gente eletriza um corpo. A gente entende que para eletrizar um corpo é retirar ou colocar elétrons, mas como a gente faz isso? Aí lembra, na nossa aula, a gente usa um dos 3 processos de eletrização. O primeiro processo é a eletrização por atrito, o segundo processo é a eletrização por contato e o terceiro processo é a eletrização por indução. Vamos lembrar que a eletrização por atrito, a gente vai atritar 2 corpos inicialmente neutros e lembra que no atrito pelo menos, certo? Pelo menos, preste atenção, pelo menos um deles deve ser isolante, certo? Para que o processo por eletrização por atrito faça sentido, certo? Pelo menos um tem que ser isolante, certo? A gente vai atritar 2 corpos inicialmente neutros, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons, certo? Dentro deles. Quando a gente atritar e separar os dois, um fica com carga negativa e o outro fica com carga positiva, ou seja, um perde elétrons para o outro que ganha elétrons. Tranquilo? Quem é positivo, obviamente, perdeu e quem termina negativo, obviamente, ganhou elétrons. Então, o mesmo número de elétrons que o vidro perde é o mesmo número de elétrons que Alan ganhou, certo? E aí, lembra, ganha elétrons quem é mais eletronegativo, certo? Aí tem aquela série triboelétrica, lembra lá que a gente não precisa decorar, obviamente, a gente só precisa aprender a ler a tabelinha, certo? No livro a gente tem. Então, quem tiver mais abaixo, ou seja, quem tiver mais no sentido da seta negativa, vai roubar elétrons. E quem tiver no sentido positivo, ou seja, mais em cima, né? Mais em cima, mais à esquerda, então tanto faz. Quem tiver no sentido positivo vai sempre ganhar, eu vou botar entre aspas aqui, beleza, fera? É como se ele estivesse ganhando carga positiva, mas na verdade ele está perdendo elétrons, né? Então o cara perde elétrons, ou seja, ele fica positivo e o outro ganha elétrons, ele fica negativo, tranquilo? Isso é a eletrização por atrito, pelo menos um tem que ser isolante, tranquilo? Quando a gente vai para a eletrização por contato, na eletrização por contato, ambos devem ser ambos devem ser condutores, certo? Ambos devem ser condutores, ou seja, os dois devem ser condutores, certo? E a gente faz o contato dos dois, a gente entra em contato mesmo de fato, entra em contato e aí as cargas são trocadas e no final eles terminam dividindo as cargas entre eles, certo? Só um fato importante, na eletrização por atrito, no final, a carga do corpo 1, ou vou chamar o vidro de corpo 1 e o Alan de corpo 2, a carga do corpo 1 ela é exatamente igual à carga do corpo 2, ou seja, a quantidade de elétrons que um tem é a quantidade de elétrons que o outro perdeu, certo? A carga deles são iguais. Porém, entretanto, um é positivo e o outro é negativo, tranquilo? E lembra, o número de elétrons não é a carga, né? Para a gente calcular a carga de um corpo, a gente pega o número de elétrons em excesso ou em falta e multiplica pela constante
que é a carga elementar do elétron, certo? 1,6 vezes 10 a menos 19. Tranquilo, galera? Isso é importante a gente perceber, beleza? Show. Então, vamos lá. Eletrização por atrito, já definido para vocês. No final, cargas iguais, só que de sinais opostos. Na eletrização por contato, a carga, lógico, desde que os corpos sejam de mesmo tamanho, as cargas finais dele, ó, corpo A e corpo B, são exatamente iguais também em sinal. Ou seja, o sinal delas também é o mesmo. Tranquilo? Eletrização por contato. Lembra que em aula a gente viu aquele caso se os corpos não forem do mesmo tamanho. Como é que a gente resolve esse procedimento? É bem simples, né? Por proporcionalidade. A gente viu em aula, como é algum termo bem restrito, não é tão importante para o vestibular como o Enem, por exemplo. Então é o que eu não vou rever aqui, mas lembra o exemplo que a gente viu em aula, beleza? E por fim a gente viu a eletrização por indução, que é aquela eletrização que acontece sem o contato, certo? E aí como é que a gente viu em aula? A gente chega com um corpo aqui, certo? Que a gente chama de indutor. Esse corpo indutor, ele se aproxima do induzido. Obviamente ele vai induzir, ó, ele vai induzir cargas no induzido, certo? Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então ele vai acabar induzindo aqui, ó, 7 prótons, né? Eu estou falando assim, induzir 7 prótons, mas ele está induzindo cargas positivas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, perfeito. Então ele induz. Certo? Ele induz porque ele vai acabar repelindo os elétrons que estavam neutralizando esses prótons para o outro lado, certo? Esse corpo inicialmente B estava neutro, certo? Então esses 7 elétrons induzem 7 prótons e esses prótons eles ficam, eles aparecem justamente na extremidade mais próxima do indutor, certo? E os elétrons que estavam reagindo, neutralizando esses prótons, são jogados para outra extremidade por repulsão. Eles ficam aqui. E aí, como essa esfera B está aterrada, o aterramento, a gente vê em aula, né? A função do aterramento é neutralizar um corpo, certo? Então, o aterramento pensa que essas cargas negativas estão em excesso, porque esses prótons estão reagindo com esses elétrons daqui. Então, esses elétrons daqui são jogados fora, certo? E aí, o que é que eu faço? Eu corto o aterramento, certo? Corto o aterramento e jogo o indutor para bem longe, certo? Jogo o indutor para bem longe. E aí, quando o indutor está bem longe, certo? Depois que eu cortei o aterramento, certo? Eu corto o aterramento, jogo por último o indutor, certo? Que é a esferazinha A, que no caso está em amarelo, aí para bem longe. E aí, no fim, ambos ficam com cargas iguais, ó, ambos ficam com cargas iguais, certo? Cargas iguais, ó, Q de A vai ser exatamente igual a Q de B, certo? Só que um fica negativo e o outro fica positivo, certo? É bem parecido justamente com a eletrização por atrito, onde a gente tem justamente cargas finais iguais e de sinais opostos. Eu quero te lembrar, o número de elétrons que um ganha é o que o outro perde no atrito. E na indução, o número de elétrons que chega em excesso através do indutor é o número de cargas opostas que vão ser induzidas no induzido. Tranquilo, galera? Beleza? Certo. Lembra da ordem da eletrização por da eletrização por indução, certo? A ordem é essa: aproximei, a esfera B pode estar aterrada de início ou então tu pode aterrar durante o processo, tanto faz, certo? Então, eu aproximei, o indutor induziu o induzido, o aterramento está lá conectado, desconecto o aterramento e por último eu afasto eles, certo? E aí no fim vai dar aquele processo que a gente já sabe, cargas iguais de sinais opostos. Beleza, galera? Então, dito isso, a gente revisou os 3 processos de eletrização, certo? Vamos embora agora para a historinha de condutores, raios e para-raio, beleza? Vamos embora. Galera, falando agora de condutores isolantes, raio e para-raio, bem rapidinho. Lembra que na física a gente possui, né, esses tipos de materiais aí, os condutores isolantes, certo? Os condutores, geralmente metais, como a gente coloca aqui nessa tabelinha que tem no livro de vocês, certo? Eles são ótimos condutores por conta do excesso de elétrons, os famosos elétrons livres, certo? Na banda de condução aí desse metal, o qual ele consegue conduzir muito bem, que a condução de eletricidade é nada mais, nada menos você conduzir energia elétrica através dos elétrons, conduzir energia através de elétrons, certo? Se a gente fala de corrente contínua, a gente está falando justamente de condução de elétron de fato, certo? Então, os metais, eles são ótimos, eles têm uma alta condutividade ou condutância, né? Mas, falando o termo físico correto, condutividade, ou seja, os metais têm uma alta condutividade elétrica, certo?
Em contraponto, o oposto desses metais são justamente os isolantes, onde eles têm baixa condutividade elétrica, certo? Porque eles não possuem tantos elétrons livres como os metais, beleza? No meio desse caminho aí tem os semicondutores, que são aqueles caras que naturalmente conduzem mal, certo? Só que com uma certa dopagem e aquela elevação de temperatura que a gente citou em sala, ele consegue elevar o seu nível de condução, certo? Vamos lembrar que os metais, esses materiais aí, metais, são os condutores, né? Os bons condutores, geralmente para a física, aí, ó, prata, ouro, alumínio, cobre, por aí vai, certo? Não nessa ordem, mas, enfim, falando disso, os metais, eles conduzem muito bem quanto menor for a temperatura do material, certo? E aí os semicondutores são os outros materiais aí que, quando eu aumento a temperatura, eles começam a conduzir bem. Logo, ali numa faixa razoável de temperatura, né? Eu digo ali numa faixa razoável de temperatura, vamos criar uma faixa aqui hipotética entre 50 e 100 graus Celsius, que é ali o funcionamento da maioria dos equipamentos eletrônicos que usam semicondutores para condução, para formalização de placas, enfim, por aí vai. Lembra que os semicondutores, os grandes exemplos, a gente tem aí silício e germânio, certo? São facilmente encontrados na natureza, são baratos e conduzem aí numa temperatura boa, beleza? Então, lembra aí, condutores e isolantes, quanto maior a temperatura, menor é a condução dos metais. Por isso que existem os supercondutores, são metais a uma baixíssima temperatura, eles conduzem muito bem, certo? Metais a uma temperatura razoável, eles conduzem muito bem. Quando eu vou aumentando a temperatura do metal, ele vai perdendo esse poder de condução e vai conduzindo mal. Não por culpa dele, mas por culpa realmente, de fato, da agitação térmica dos elétrons que acaba atrapalhando esse sistema, beleza? Então lembra desses três carinhas aí, os bons condutores são os metais, os semicondutores e os isolantes, beleza? Por fim, eu lembro que eu vi com vocês rapidamente o conceito do raio, né? Vamos lembrar que o raio acontece quando as características do meio oferecem uma certa facilidade para a descarga elétrica, certo? A nuvem, por motivos N, elas ficam carregadas ou positivamente ou negativamente, certo? E a gente tem que entender o seguinte, quando ela está carregada positivamente ou negativamente, ela quer descarregar. E aí, quando o meio ambiente, certo? O ar, ele tem um certo nível de umidade, quando a nuvem está a uma certa distância do solo, ela consegue, a carga elétrica está tão em excesso nela que ela consegue romper o dielétrico, ou seja, ela consegue romper a dificuldade que o meio oferece para a passagem do elétron. E aí, como ela consegue romper essa dificuldade, ela rompe o dielétrico, e aí o raio elétrico, a descarga elétrica acontece, ou seja, a descarga elétrica é justamente a nuvem tentando descarregar no solo toda essa sua carga elétrica em excesso. Tranquilo? Beleza? Show! E lembra que o raio ele pode ir de cima da nuvem para baixo, quando a nuvem está carregada negativamente, e sim, o raio ele pode sair de baixo para cima quando a nuvem está carregada positivamente, porque a Terra vai mandar zilhões de elétrons para neutralizar a carga elétrica em excesso na nuvem, certo? E vamos lembrar que a nuvem ela sempre gosta de atingir o ponto mais alto, porque o ponto mais alto significa um ponto mais próximo da Terra. Quanto menor a distância da nuvem para a Terra, melhor, mais fácil acontece a descarga. Então, pontos altos apresentam uma distância bem pequena, porque o ponto alto já faz parte da Terra, ó. Ele já faz parte da Terra, certo? Então, ele atinge, obviamente, o ponto mais alto possível. Por isso que é perigoso, em qualquer tempestade com descarga elétrica, ficar embaixo de árvores, ficar embaixo de algum objeto grande que não tem uma certa proteção elétrica, certo? Então fique dentro de um carro, fique dentro de uma casa, certo? Se tiver no aberto, fique o mais abaixado possível, não se deite, mas fique o mais abaixado possível, certo? Numa posição, sei lá, acocorado, certo? Isso ajudaria bastante, beleza? Com os pezinhos bem juntos. Tranquilo, galera? É isso, a gente tem aí a base de tudo, a gente viu, lógico, mais aprofundado em aula, mas só para a gente revisar de fato. E vamos lembrar que o para-raio é justamente um dispositivo metálico que geralmente é atrelado a prédios, a estruturas altas, justamente para oferecer o menor caminho possível para a Terra, no caso da descarga elétrica que vem da nuvem, certo? Então o raio sempre vai atingir aí o para-raio porque ele oferece justamente um caminho metálico bem suave para a passagem da descarga elétrica e ele está ligado diretamente no solo, certo? Então a nuvem com certeza vai preferir descarregar nele porque é o menor caminho para a Terra. Tranquilo, galera? É isso que a gente viu. Lógico, tem mais coisas que a gente viu em aula, só estou revisando aquilo básico para ativar na tua mente, beleza? Vamos para a parte final da revisão, onde a gente falou de lei de Coulomb, certo? Vamos lá. Galera, finalizando aqui a nossa aula, eu quero falar sobre a lei de Coulomb, certo? A nossa revisão da aula, né? Vamos lembrar que a lei de Coulomb ela fala justamente da
intensidade da força que surge quando duas cargas estão interagindo, né? Quando duas cargas elétricas interagem, como eu coloquei aqui, é o Q1 e Q2, se ambas forem positivas, vai surgir uma força de repulsão, uma vai repelir a outra. E aí, Coulomb, ele determinou justamente através dos mesmos processos que Newton determinou a lei da gravitação, Coulomb determinou a lei da força elétrica, certo? Essa lei, ela contempla muito o conceito de eletrostática, porque ela calcula, ela vai me dar numericamente o valor da força elétrica que surge entre duas carguinhas, não tem para onde correr. E aí a gente tem que a força, ela é determinada por constante eletostática do meio, que aí se for no vácuo, essa constante vale 9 vezes 10 a nona, certo? E se não for no vácuo, ele vai te dar uma constante proporcional para tu aplicar nesse K daí, certo? Não te preocupe, ele vai te dar isso. Q1 é a carga 1, Q2 é a carga 2 e D é a distância entre os centros das cargas em metro, tranquilo? E aí dessa lei a gente tira, obviamente, qualquer força na natureza estudada pela física é uma força vetorial, certo? Então, por favor, toma cuidado com as forças vetoriais, certo? Tu vai ter que somar vetorialmente se tiver mais do que uma força atuando numa carga, tudo isso, principalmente se for fazer um vestibular como SSA3, um vestibular mais tradicionalista, mais clássico, certo? Eles gostam bastante disso. Então, toma cuidado, certo? Se precisar de ajuda, fala comigo que nas mentorias ou nas monitorias eu posso te auxiliando, beleza? Mas, enfim, voltando para o procedimento da lei de Coulomb, essa lei de Coulomb ela me demonstra que as cargas elétricas e a força elétrica são diretamente proporcional. Se eu dobro uma das cargas, eu dobro a força. Se eu divido por 10 vezes uma carga, eu divido a força por 10 vezes também. O que acontece com a carga acontece com a força, certo? São diretamente proporcionais. Em relação à distância, já é o inverso. Ela é inversamente proporcional. Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Mas lembra que é em termos quadrados. Como assim, professor? Se eu aumentar a distância em 2 vezes, a força diminui em 2 vezes ao quadrado, ou seja, diminui em 4 vezes. Se eu diminuo a distância em 3 vezes, é como se eu estivesse aumentando a força em 9 vezes. Então, elas são inversas quadradas. Não esquece disso. Tranquilo? Novamente, em aula a gente aprofundou muito mais isso, mas eu quero só deixar claro isso. A gente fez até um exemplo de sala mostrando isso, mostrando a força na situação inicial, a força na situação final. Em aula eu até defini, depois que a aula acabou, eu defini com vocês justamente aquele procedimento ali de como calcula a força restante se tiver mais do que 2 cargas atuando. Então, isso aí é mais restrito, é mais para quem vai fazer SSA3, vestibulares clássicos, mas para quem vai fazer Enem, entender essa inversa e essa direta proporcionalidade é o básico, é o fundamental para uma prova do Enem, certo? A prova do Enem, eu arrisco dizer que Coulomb diretamente ela nunca cobrou, certo? Então, é bem difícil isso, mas enfim, a gente tem que ver para estar preparado para tudo, não é isso? E por fim, uma coisa que não tem tanta importância para o Enem, mas é o que válido citar, certo? Se eu fosse desenhar um gráfico de força por distância, seria justamente esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico justamente em termos de força e distância sendo inversamente proporcionais quadraticamente, né? Se a força diminui, é porque a distância aumentou ao quadrado, certo? Então, tudo ao quadrado aí, certo? Se a distância aumenta 2 vezes, a força diminui 4 vezes e assim sucessivamente, beleza? Novamente, isso é um recorte da nossa aula, né? É uma revisão. Se tu quiser aprofundar mais, cara, reassista ela na plataforma ou então, já sabe, corre e fala comigo nas mentorias ou nas monitorias. Beleza, galera? A gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida, sempre conversem comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!